dele para a edificação da sua igreja, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Isaías, no capítulo de número 25. Vamos ter a tarefa de expor todo este capítulo nesta manhã. Esperamos que o Senhor nos ajude nisto. Isaías 25. Ouçamos com temor, tremor, reverência, leitura do santo e glorioso livro de Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será edificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, e como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpio dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhada no seu lugar, como se pisa palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e levá-las-á até ao pó. Deus, aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, Deus santo, 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 todo-poderoso, soberano, glorioso Deus, que habitas em luz inacessível, alto e sublime trono. Mas Deus, que se apieda do humilde, do aflito, daquele que se arrepende dos seus pecados
te busca. E é nessa condição que nos apresentamos diante de ti, Senhor, nesta manhã, dia do Senhor. Pecadores indignos, temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações. Temos feito o que é mal perante os teus olhos. Não merecemos que tu nos abençoes, que tu nos salves. Merecemos sim, Senhor, condenação, juízo por causa dos nossos pecados. Mas, Senhor, sabemos que tu és misericordioso e bom. Aprendemos da tua palavra que desde a eternidade decretaste, Senhor Deus, salvar pecadores, aqueles a quem o Senhor amou, em Cristo Jesus escolheu. E foi através do teu bendito Filho que na plenitude dos tempos desceu, se fez carne, habitou entre nós e realizou esta obra substitutiva em nosso favor, tanto uma vida de obediência perfeita à lei por nós, como também, Senhor, nos substituindo no cadafalso, na cruz, levando sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, expiou a nossa culpa naquele monte. E agora, Senhor, por sua ressurreição bendita e vitoriosa, nós temos esperança, Senhor, pelo sangue, pela obra que Ele fez por nós, sua ressurreição. Tu nos receba, Senhor, na tua presença como teus filhos adotados, filhos que podem clamar Abba, Pai, que se apresentam no dia do teu louvor para te adorar, te bendizer, para também receber o bocado, um alimento espiritual que tanto precisamos, ó Deus, para o fortalecimento das nossas almas. Ó Senhor, apieda-te de nós e abençoa-nos. Que tu queiras, ó Deus, por tua graça infinita, tomar o teu servo que fala contigo na sua fraqueza e usá-lo, Senhor Deus, poderosamente para a tua glória, para conforto, exortação, fortalecimento espiritual do teu povo que aqui está. Glorifica o teu nome, Senhor, e abençoa o teu povo, tem misericórdia. Se houver alguém aqui que ainda não alcançou esta graça, não foi ainda transformado pelo teu poder, regenerado, que esta manhã, Senhor, seja o dia que o Senhor tem determinado e marcado para operar esta grande obra. Ó Senhor, faz isto para a tua glória. Oramos, lembrando dos nossos queridos enfermos que não puderam estar aqui. Nosso irmão presbítero Francisco, em misericórdia dele, Senhor, estende a tua mão. E outros, ó Deus, tão queridos, tão caros, e sabemos que estão lutando contra enfermidades terríveis. Nosso irmão, o reverendo Josadac, reverendo Guimarães, tem misericórdia destes, ó Deus. Lembramos também a esposa do reverendo Paulo Brasil, todos pelos quais temos orado e colocado diante do Senhor. Senhor, vidas tão queridas e preciosas, rogamos que o Senhor queira assisti-los, ó Deus, de uma forma especial. Outros que estão enfermos espiritualmente, que andavam bem conosco, mas agora estão longe de Ti. Meu Deus, tem misericórdia onde eles estão. Nós pedimos que o Senhor
pelo teu Espírito Santo, opere no coração deles para que sintam saudades, falta da igreja, que desejem voltar. Se estiverem, Senhor, faze isto, tem misericórdia. Eles ficaram presos no laço do caçador. Quebra esse laço, Senhor, que eles se vejam livres e possam voltar. Tem misericórdia em nome de Jesus. Tantos queridos nossos que gostaríamos que estivessem sentados aqui, ao nosso lado, ouvindo a tua palavra, te louvando, mas que não estão, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor. Salva-os, traze-os. Para o Senhor é nada. A obra da salvação está nas tuas mãos. E é o Senhor quem faz. Opera, Senhor, aquela chamada eficaz, tão poderosa. Só o teu Espírito pode fazer no coração deles. Tem misericórdia. Queremos lembrar, Senhor Deus, mais uma vez, daqueles irmãos que estão sofrendo perseguição, que tiveram que abandonar suas casas, seus lares, correndo, largando tudo para trás. Embrenharam-se por um deserto, sem água, sem nada, sofrendo, velhos, crianças. Meu Deus, dê misericórdia. Socorre-os. E aqueles que foram presos, mulheres vendidas como escravas sexuais. Meu Deus, tem misericórdia dessas mulheres. Tem piedade, meu Deus. Ó Senhor, e prepara-nos também, porque sabemos que está reservado uma grande tribulação que a tua igreja vai passar. Prepara-nos, Senhor, dias maus. Sustenta-nos, que nesse tempo de paz, em que nós podemos livremente ouvir a tua palavra, seja aproveitado. Possamos estocar todo tipo de bênção, de alimento, de recurso que vem do Senhor, para que no dia mau possamos ficar firmes. Abençoa, portanto, agora a pregação da tua palavra. Fala ao nosso coração. Glorifica o teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, chegamos a um capítulo maravilhoso de Isaías. Nesta primeira parte do livro. Todo o livro aponta para Cristo. Isaías é o profeta da igreja do Senhor, e é chamado profeta também dos gentios, porque é quem começa a mostrar claramente que Cristo virá para todas as nações. Ele acaba de anunciar juízos, como nós vimos e temos acompanhado até aqui. Essa última profecia foi um juízo geral para todas as nações. Isto angustiou, entristeceu o coração. Ele chora enquanto profetiza estas coisas. Mas agora, no capítulo 25, ele tem uma antevisão de um acontecimento extraordinário, maravilhoso, glorioso, que determina a salvação bendita pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, ele se regozija no seu íntimo e louva o Senhor pela sua graça. Ele vê o quanto Deus é gracioso e enumera então as razões, dizendo assim: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome,
porque tens feito uma maravilha. Na nossa tradução, maravilhas, mas no original está no singular. E eu não sei por que, às vezes as traduções perdem um pouco o objetivo, porque o capítulo tem o objetivo de exaltar uma maravilha. Uma maravilha que é a maravilha de todas as maravilhas. E então ele está aqui dizendo, porque tens feito uma maravilha e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O seu coração exulta. Ele diz, Deus é gracioso no seu propósito. Seu propósito soberano. Em fazer planos e cumprir estes planos. Veja, tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Decretos, propósitos antigos, sábios, justos, bons, gloriosos, perfeitos. Deus não é pego de surpresa. Ele tem planos desde a eternidade. Nada é frustrado, tudo acontece absolutamente como Ele planejou. Conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Especialmente a sua graça em salvar pecadores. É um Deus tardio em irar-se. É um Deus que tem proposto salvar pecadores e que então estabeleceu um plano glorioso e extraordinário para que isso acontecesse. E dentre isto, sua paciência, sua longanimidade. Ele quer o arrependimento de todos aqueles que Ele escolheu. É maravilhoso isso. Como Deus é paciente. Eu sei de pessoas que ouvem, e nada acontece, e não se decidem, não tomam a decisão que precisam tomar, se arrastam nesta vida e não se despertam. E humanamente olhando, nós ficamos assim pacientes e pensando, meu Deus, como é que depois de Deus falar de forma tão clara, essas pessoas continuam na sua impiedade, na sua indiferença, no seu mundanismo, e nada acontece. E ficamos pensando, por que Deus não acaba logo com isso? Mas a palavra de Deus nos mostra que Ele é longânimo, que significa paciência esticada. E não dá para compreender, entender como Deus espera e espera e espera e espera. E está esperando. Nós lemos lá em 2 Pedro, essa expressão tão maravilhosa. O apóstolo está falando a respeito da volta de Cristo, e as pessoas estão zombando, e tudo está aí como está, e Ele não vem. Verso 4 diz, dizendo, onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E ele, então, o apóstolo vai dizer o seguinte, verso 8, há todavia uma coisa, amados,
que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que verso! Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é este o propósito de Deus. Ele é longânimo. Ele está esperando, longânimo, paciência esticada. Como é gracioso esse Deus. Como compreendê-lo, como entender. Segunda coisa que vemos aqui é que Deus é gracioso nas suas provisões. Veja o verso 4. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Ele é um Deus de provisão, gracioso. Ele provê. E é tão gracioso que ele provê para os seus inimigos, para os ímpios. Chuva sobre justos, sobre injustos. Sementeira brotando para justos e injustos. É um Deus gracioso em provisão. E ele, de modo especial, olha para os pobres. Ele é a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia. Que Deus maravilhoso! Olhamos os pobres sendo escanteados, pisados, explorados pelos homens. Mas Deus olha para os pobres. Deus é a fortaleza deles, porque é gracioso. Fortaleza deles na sua angústia. Refúgio contra a tempestade. Quando nós lembramos disso, que vem logo à mente, foi como Deus proveu uma arca. Ordenou a Noé que construísse essa arca. Meus irmãos, isto é graça. O mundo estava cheio de violência, carnalidade, corrupção, os homens tomados pela sua malignidade, um contra o outro. O Senhor já não podia suportar, a expressão é tão forte, arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem. Mas ele, de forma graciosa, mandou que Moisés construísse uma arca. Mas não foi assim, construir uma arca do nada. Deus instituiu Moisés como pregoeiro da justiça. Então, a arca era uma expressão graciosa, misericordiosa de Deus e uma oportunidade de salvação acompanhada com a pregação da palavra. E então, Noé saiu pelas esquinas, pregando o arrependimento, pregando a graça de Deus, pregando a sua misericórdia, convidando pecadores ao arrependimento, a entrarem na arca. Porque Deus é longânimo, porque Deus é gracioso. Antes do juízo, Ele sempre oferece oportunidade.
Durante 120 anos, Noé pregou. Nós sabemos que a arca é um tipo de Cristo. Então, nós vimos que o Senhor está preparando todos para a salvação gloriosa que haveria de se manifestar de forma plena em Cristo Jesus no Calvário. Em terceiro lugar, vemos que Deus é gracioso em suas promessas. E a partir do verso 6, nós aqui vamos ver uma revelação da parte do profeta do Calvário. Veja o que diz: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinho velhos, pratos gordurosos com tutanos, vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Há uma discussão sobre que monte seria esse. Alguns pensam, é Sião. Ele já vem falando de Sião, então ele está se referindo, evidentemente, à igreja, a Sião, onde Deus colocou a sua salvação. Mas, meus irmãos, a grande maioria dos comentaristas não tem receio e entendem claramente que ele não designou Sião porque está aqui falando do Monte Calvário, que também não tem nenhum problema porque o Monte Calvário está no Monte Sião. E então, quando ele diz neste monte, ele está se referindo ao Monte Calvário, lá o Monte Moriá, o lugar onde Deus escolheu para o holocausto do seu filho. E então aqui ele tem a revelação, a visão do Calvário. E a primeira visão que ele tem não é tétrica, não é horrorosa, não é da dor. A primeira visão que ele tem é de uma alegria, de uma festa, de algo glorioso, alvissareiro, bendito, que haveria de acontecer nesse monte. Ele vê o Calvário da visão do resultado para a sua igreja, para a igreja do Senhor, para os eleitos, para o povo que o Senhor escolheu, para os salvos. Então a visão que ele tem do Calvário, primeira, é de júbilo. Naquele monte, o Senhor dos Exércitos dará um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, que são os melhores, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. O melhor numa festa. Meus irmãos, são palavras humanas limitadas e falhas. É o balbuciar de Deus para falar de algo que todos aqueles que já experimentaram o poder do Calvário nas suas vidas sabem o que significa essa festa espiritual, essa glória. Bem, e
Calvário, por meio da fé, e cremos naquilo que Cristo fez por nós ali, temos entrado este banquete, temos experimentado essa alegria, este gozo inefável, como diz a palavra de Deus, indizível, cheio de glória. A bênção do perdão dos nossos pecados, a justificação, o fardo sendo tirado das nossas costas e rolando para nunca mais, o alívio, a libertação, o gozo da presença de Deus conosco, da comunhão com Ele, antes interrompida, antes inimizade, angústia, tristeza, comunhão, Pai, paz inefável, além de todo entendimento, alegria da presença do Espírito Santo. Tudo isso é uma festa. A salvação, a bênção. Sempre para as pessoas, quando estou evangelizando, desde jovem, eu me lembro desse exemplo, que eu aos 16 anos pregando na praça, usei para jovens que estavam ali. Eu disse, sabe qual é a diferença? Você gosta muito, eu me lembro que eu gostava muito de sanduíche de mortadela. A gente tinha o mais barato e eu usava sempre para ir para a escola. Então, se você gosta muito do sanduíche de mortadela, então você com essa vida que você está levando, você pensa que é a melhor do mundo, mas é um sanduíche de mortadela. Tá certo, você sente prazeres e tudo. Mas o que Deus tem para você, em Cristo Jesus, se você vier e se colocar e se prostrar de joelhos diante do Calvário, se você reconhecer Cristo, a glória, o banquete, a riqueza, tudo aquilo que você vai usufruir é infinitamente maior do que tudo que você já pode ver e experimentar nessa vida. Você está vibrando com o sanduíche de mortadela e não sabe nada do que Deus tem para lhe dar. Você não faz ideia do que significa um banquete, coisas gordurosas, festas com vinhos velhos, pratos gordurosos, tutanos, é tudo que você não pode sequer imaginar. Isto agora, já. Imagine aquilo que ainda vamos usufruir, que o apóstolo Paulo diz que viu, mas não lhe foi permitido contar ao mortal. Ou como ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, é uma pena, é uma tristeza ver pessoas desprezando o Evangelho, desprezando a palavra de Deus, e se alegrando nessas coisas tão pobres desta vida, passageiras, alegrias fugazes, como se fosse a coisa melhor do mundo, e eles desprezam aquilo que Deus tem prometido através do Calvário, no monte, no tosco monte, a festa, o banquete. E eu digo para você que está aqui, eu não sei, você deve saber, o que é que lhe impede de fazer uma entrega total da sua vida? Talvez você já tenha divisado pela cortina um pouquinho de todas as bênçãos e coisas extraordinárias que Deus tem, mas algo lhe amarra. Você não entrega a sua vida totalmente, você ainda está reticente, você ainda está enfeitiçado por essas coisas do mundo, que são nada, é sanduíche de mortadela, tão pouco. Você está amarrado ainda, amarrado, encantado. Por quê? Por quê? Porque você não pode crer na palavra de Deus, no convite santo e maravilhoso
na revelação gloriosa que o profeta Isaías agora anuncia. No monte, no tosco monte, é ali que você vai encontrar o banquete, a glória, a vida. Não demores. Venha, experimente. Prostre-se naquele monte, tosco monte, Calvário, e entre para o banquete. E venha para experimentar a plenitude da alegria, de todas as bênçãos que Deus tem para lhe dar. Plenitude de alegria. A segunda coisa que vemos aqui é a promessa da destruição do maior inimigo, a morte. Veja o verso 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações, e tragará a morte para sempre. Bom, o véu aqui, evidentemente, está se referindo ao véu do templo, porque o véu do templo era assim. Ele separava o Santo dos Santos, a presença de Deus, onde a arca estava, do povo. O povo jamais poderia entrar naquele santuário. Só o sumo sacerdote uma vez ao ano, e não sem sangue. Mas o povo jamais. Então, um véu negativo, era um véu proibitivo, era um véu que designava uma sentença de morte espiritual por causa do pecado. Porque essa é a grande realidade de todos nós. Vivos, andando para um lado para o outro, correndo, até se alegrando de alguma forma nos entretenimentos da vida, porém mortos. Esta é a condição do homem pecador, sem Deus, morto. Não pode ter Deus, não pode de forma alguma entrar além do véu, senão será consumido. Não pode. Mas no monte, em que Cristo entregou o Espírito, diz o texto sagrado que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ele rasgou-se. Significativo. Parece algo en passant, quer dizer, alguma coisa assim, fortuita, mas não. É da maior significação. Foi rasgado o véu. Foi tirado o véu. Neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Destruído. Destruirá neste monte a coberta. O véu foi rasgado, foi destruído. Que promessa gloriosa, extraordinária. Isto nos dá. Primeiro, é a promessa da destruição da morte espiritual. Em Cristo agora temos vida, livre acesso à presença de Deus. Pecadores, inimigos, nojentos, vermes, podres, miseráveis. O sangue nos concede a graça de limpos, lavados nele. Agora podemos entrar. O sumo sacerdote com sangue tremendo, com a cordinha amarrada na sua veste, porque podia morrer, e colocava aquele sangue para orar e interceder pelo povo o mais rápido possível. Agora, com o sangue do Jesus Cristo, o véu rasgado, todos, qualquer um, menor a maior, jovenzinhos, adolescentes, crianças,
cobertas com o sangue da aliança, têm acesso a Deus, ao Pai, além do véu, pode falar com Ele, ser agraciado por Ele, abraçado, recebido. Isso é vida dentre os mortos, espiritual. Mas, meus irmãos, a morte continua. É bem verdade que a palavra do Senhor diz, e é o próprio Senhor Jesus quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, e que a morte, verdadeiramente para o crente, ela não existe. Porque ele não morre. Ele se separa do seu corpo e estará imediatamente na presença do Senhor, vivo, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Imediatamente. Mas um dia, quando o Senhor voltar, e já está determinado pela ressurreição de Cristo, que Ele dará ordem, e então todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para a morte eterna, outros para a vida eterna. Então a ressurreição de Cristo para os crentes quer dizer vida espiritual e vida dentre os mortos, vida mesmo do corpo, ressurreição, vida para o corpo. Aí você diz assim, bom, então Cristo fez isso, geralmente está na mente de todo mundo isso. Cristo morreu lá no Calvário, aí tiraram o corpo dele, saíram e foram lá no jardim onde José de Arimateia tinha um sepulcro para colocá-lo. Um outro lugar. Certo? Errado. Errado. A palavra de Deus diz que o jardim de José de Arimateia, onde ele tinha o púlpito, era no mesmo monte. Da crucificação. Você notou esse detalhe? Vamos ver se nós achamos aqui, João. João capítulo 19. Eu vou ler o verso 40, 41. João 19, Evangelho de João 19, 40, 41. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Presta atenção. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No mesmo monte, ali, no mesmo lugar. Por que isso é importante? Ora, a visão de Isaías é que o Senhor ressuscitaria neste monte. Esta é a visão do monte. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações, tragará a morte para sempre. E foi ressuscitando do túmulo que o Senhor Jesus Cristo tragou a morte. Foi ali, naquele monte mesmo. Foi lá. Através da sua ressurreição gloriosa, que ele tragou a morte. 1 Coríntios capítulo 15.
a partir do verso 50. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória na ressurreição. Onde? No monte. No tosco monte. Ali foi destruída a morte. Ali foi tragada a morte para sempre pela ressurreição gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a visão que Isaías tem. Neste monte. Destruirá neste monte o véu e tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Meus irmãos, se você crê nisto, é a palavra de Deus. Você crê que você está ouvindo aqui a palavra de Deus? Você crê que é a verdade? É verdade isso? Que Deus designou desde a eternidade, naquele tosco monte que está lá ainda na Palestina, abandonado lá hoje, no topo um cemitério muçulmano, ninguém nem vai lá. Mas Deus designou aquele lugar. Você pode chegar lá e olhar e ver. Está lá como testemunho o monte que Isaías viu. Que na plenitude dos tempos, Deus desceria dos céus, encarnado, na pessoa do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, para realizar a obra de salvação, de libertação, a obra gloriosa de festa, de libertação da morte espiritual, de restauração da morte, destruição completamente da morte, pela ressurreição. Você crê que isso é verdade? Então, o que mais nesse mundo pode importar? O que mais? Seus olhos deviam se voltar para este monte. É ali, Cristo, Cristo, Cristo. É isso que devia resumir sua vida. Nada mais do que isto. Cristo naquele monte, realizando a sua obra gloriosa de salvação. Tudo deveria convergir para este monte. Tudo que você fizer na vida tem que ser feito lembrando deste monte e do que Cristo fez ali. Porque ali está a vida, a salvação gloriosa. Por isso o Evangelho é pregado e anunciado em todas as partes, em todo mundo, em todo lugar. O que aconteceu naquele monte. E você deve voltar seu coração para lá. Eu não sei, hoje as pessoas ficam pensando, Brasília, lugar lá, tal, das decisões. Ou então alguém pensa, Rio de Janeiro, lugar do entretenimento e tal. E você, como se eu pudesse ir lá. Ou então as pessoas pensam, Nova York, a cidade tal, que coisa, que fascínio. Eu gostaria tanto de morar lá, de estar lá. Ou, sei lá, você fica pensando nesses lugares. Oh, querido. O Calvário, o tosco monte. Esse é o lugar. O que aconteceu lá, esse é o acontecimento. É isto que deve
constranger seu coração, conquistar seu coração. Cristo. Você deveria ser o homem e a mulher do Calvário, do monte. E seguir, todo instante, esse fascínio. Cristo realizou esta obra tão gloriosa em nosso lugar. Nada pode ser mais importante. Deus quis que a salvação do mundo fosse realizada neste monte. E deu a Isaías a visão 750 anos antes, o que encheu sua alma de gozo, de glória, e o fez profetizar, anunciando estas coisas tão extraordinárias de Deus gracioso. Um Deus que quis salvar seus eleitos através do seu Filho morrendo naquele monte. E por último, daquele monte veio a salvação dos nossos inimigos. Deus ali naquele monte destruiu os nossos inimigos. Veja os versos agora. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Ele está falando de Cristo. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Cristo, Cristo, Cristo. Porque a mão lançará nesse monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe baterá a altivez. Não obstante a perícia das suas mãos, abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á, derribá-las-á por terra até o pó. Aqui ele está falando de Moabe. Moabe é a representação do povo de Deus. Todos os inimigos do povo de Deus são representados aqui por Moabe. Ainda hoje, Moabe ameaça o povo de Deus. Com quem que você luta? Você luta contra Satanás, você luta contra o mundo, você luta contra o pecado. Não é verdade? Você luta contra Moabe. A sua disciplina. Deus. Mas, meus irmãos, foi lá naquele monte que o Senhor destruiu o pecado, quebrou as algemas, o domínio do pecado não mais está sobre o nosso pescoço, não temos mais o jugo do pecado. Satanás, ele destruiu o jugo de Satanás sobre nós. E o mundo não pode mais nos dominar. Ele destruiu. Você não tem o tempo de mostrar cada uma dessas coisas nas Escrituras, mas eu vou abrir em Colossenses, no capítulo 15, como claro, na cruz, de fato, destrói o inimigo. Foi lá naquele lugar que ele esmagou a cabeça da serpente enganadora, e depois o diabo, Satanás, de sua hegemonia sobre os filhos de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 15.
Primeiro vou ler o 14, porque fala da destruição da hegemonia do pecado, e 15 de Satanás. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e cravando na cruz. O escrito de dívida é a lei cobrando juízo sobre a cabeça por causa do seu pecado. Esse escrito lhe atormentava e você não tinha como escapar dele. O Senhor tomou o escrito, cravou na cruz. Não há mais escrito de dívida lhe cobrando nada. Foi quitada a sua dívida com o escrito. Cristo o cravou na cruz. Está livre do jugo do pecado e da condenação do pecado. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Moabe! Fim de Moabe! Fim! Cristo esmagou a cabeça da serpente enganadora. Ele triunfou das potestades na cruz. Ele expôs o diabo e todas as suas hostes ao desprezo, à vergonha, triunfando deles na cruz. Por nós. Ele destruiu Moabe naquele tosco monte. Ah, que visão tão gloriosa e bendita que Isaías teve desse monte tão tosco, desprezível, mal cheiroso, tétrico, monte de morte, monte de execução de malfeitores, monte de ruína, de trevas. Mas foi neste monte que Deus graciosamente executou nossa salvação. Oh, Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito uma maravilha. Uma festa para minha alma naquele monte. Removeste, Senhor, o véu e me vivificaste, trazendo comunhão contigo naquele monte. Tragaste a morte para sempre e enxugaste dos meus olhos toda lágrima para sempre naquele monte. Naquele monte foi levantado e exposto para toda a terra o Senhor, o meu Salvador, Cristo, amado da minha alma, meu Deus, minha vida, meu tudo. Ali Ele ressuscitou e venceu por mim. Destruiu Moabe, meus inimigos, e me conquistou uma eterna salvação. Que Deus seja glorificado por sua graça. É um Deus gracioso. E eu espero que você não despreze. Hoje, pelo Espírito Santo, foi exposto a você o que Cristo fez por nós naquele monte. Não despreze. Não seja desprezador de Israel. Mas que o Espírito Santo tenha tocado em seu coração e constrangido você, a sua alma, a uma consagração maior. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Faça isso. Eu digo às crianças também. Olho aqui para os jovenzinhos. Penso nos pequenininhos, nas criancinhas. Foi por elas que Cristo foi levado à cruz.
Ela pensava em Rebeca, Raquel, Rutinha, Luquinha. Ele pensava em você, filhinho. Também Israel, Salomão, Débora, as crianças. E você que está aqui. Todos nós. É um pecado ser indiferente, desprezar. É pisar o sangue da aliança, é tripudiar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós, se apiede de nós. Amém. Vamos ficar em pé. Agradecemos, ó Deus, a bênção da Tua palavra. E agora, Senhor, ajuda para que não desprezemos. Não desprezemos. Não desprezemos esta tão grande salvação. O nosso coração seja voltado para aquele monte. Nossa mente, nosso coração, nossas emoções, nosso olhar, nossa vida seja direcionada a partir deste monte, de tudo o que Cristo fez por nós. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bom, bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e convosco permaneçam hoje para sempre. Amém. Graças a Deus por